Hoje vamos falar sobre informação mútua. Então a ideia da informação mútua é eu dizer o quanto uma variável aleatória diz sobre a outra, né? Quanto de informação uma agrega sobre a outra, né? Quanto de informação existe em comum entre as duas variáveis aleatórias. Conhecendo x, né? Quanto sabemos sobre o y. Então, o quanto que a gente sabe sobre uma variável aleatória conhecendo a outra é chamada informação mútua. E o mesmo ao contrário, né? Conhecendo o y, quanto que a gente sabe sobre o x. Intuitivamente, né, se as duas variáveis aleatórias são independentes, uma não diz nada sobre a outra. Então, a gente espera que a nossa medida de informação mútua seja zero quando as variáveis aleatórias forem independentes. E por outro lado também podemos pensar que se x for igual a y, então a informação mútua de x e y vai ter que ser a própria informação de x ou de y, né, já que os dois são iguais. E a informação própria, né, da variável aleatória é a entropia dela. Né? Então a informação mútua de x com x, né, é a entropia de x. Então, da mesma forma que temos uma medida de informação sobre uma variável aleatória, que é a entropia de x, nós vamos poder também quantificar a informação de variáveis aleatórias, quanto que uma possui de informação sobre a outra. E isso vai ser a chamada de informação mútua. Então, vamos ver no caso considerando eventos específicos, né? Dado o evento x igual a x, y igual a y, então podemos nos perguntar sobre qual é a informação fornecida pelo evento x, dado o fato que o y ocorreu. Isso vai ser quantificado com informação mútua entre x e y. Então a informação mútua de x e y vai ser dada aqui pelo logaritmo p de x dado y sobre p de x. Usando a propriedade do log, a gente pode separar, né, esse log de um produto, né, como a soma dos logs. Então fica o log de p de x e nós vamos colocar isso aqui no denominador e aí colocar um menos na frente, né? E o log de p de x dado y. Então esse primeiro termo é a surpresa de que o x ocorreu e esse segundo termo é a surpresa que x ocorreu dado que o y ocorreu. Então a diferença entre os dois, entre o A e o B, né, quanto mudou, né, na surpresa de quando não conhecemos y para quando passamos a conhecer y. Então a informação mútua, né, é essa diferença, né, entre essas duas incertezas. Né, essas duas incertezas. Então note no caso aí que se a gente pegar, né, o p de x dado x é igual a 1, então a informação mútua de x com x vai dar a própria informação própria de x, né, que vai ser a chamada de autoinformação. Então a informação mútua vai ser a quantidade média, né, de informação que uma variável aleatória x possui sobre a outra y. Então nós vamos pegar aquela quantidade anterior e tirar o valor esperado dela. Então nós vamos pegar aquele valor que a gente tinha anteriormente, tomar o valor esperado de acordo com a distribuição conjunta. Isso então vai ser a nossa informação mútua entre as variáveis aleatórias x e y. Então aqui, simplesmente reescrevendo essa equação de outra forma, eu posso multiplicar p de y em cima e embaixo, que aí não muda nada. E aí eu uso, né, que o p de x dado y vezes p de y é p de x, y. E então, né, eu posso também escrever, né, esse valor esperado como sendo um somatório. Né, onde aqui já estamos aqui, já enfatizamos, né, que o valor esperado é de acordo com a distribuição conjunta. Bem, e aí temos essa proposição aí, informação mútua de x e y é igual à entropia de x menos a entropia condicional de x dado y. A demonstração dessa igualdade é bem simples, né? Vamos começar aí com a definição que a gente acabou de ver sobre informação mútua.
Então, reescrevendo aqui ela novamente. E vamos usar a propriedade do log, né? Então, o log desse produto, separando, vira a soma dos dois logs. E aí a gente pode, né, utilizar que o operador valor esperado, né, o operador linear, separar na soma das duas partes. E aqui o que a gente obteve é a entropia de x e aqui a entropia condicional de x dado y. Então fica aí, né, demonstrado essa proposição aqui. Bem, e se a gente trocar os papéis do x e y nessa equação, a gente já pode obter essa aqui, né? E obviamente a informação múltipla de x e y é a mesma coisa que a informação múltipla de yx. Aí é interessante notar aqui, né, que nessa notação, né, de informação múltipla a gente usa aqui o ponto e vírgula. É diferente do que a gente usa na entropia conjunta, por exemplo, que a gente tem uma vírgula, né? Aí depois essa notação vai ficar clara na frente por que é o ponto e vírgula. E a gente pode notar o seguinte, né, esses termos, né, são maiores ou iguais que zero, os dois. Então, para achar a informação múltipla, a gente tem a entropia de x menos uma parcela maior do que zero. Ou seja, a informação múltipla é menor do que a entropia de x. Mas por outro lado também, se a gente utilizar essa equação aqui, da mesma forma as parcelas são maiores ou iguais que zero, e então a entropia de x e y é menor do que a entropia de y. Ó, a informação múltipla de x e y é menor do que a entropia de y. Então, se ao mesmo tempo ela tem que satisfazer, né, ela tem que ser menor do que a entropia de x, menor do que a entropia de y, então a informação múltipla tem que ser menor do que o mínimo das duas. Bem, se a gente voltar, né, naquela regra da cadeia que a gente viu, né, então está aqui a equação da regra da cadeia, a gente acabou de ver essa relação, e substituindo, né, quem é o entropia de... Está trocado, né? Bastava a gente substituir aqui, né, colocar a entropia de y e aqui a entropia de x dado y. E aí, se eu isolar quem é a entropia de x dado y, para substituir aqui nessa equação, aí eu chego nessa aqui. Então essas relações, né, ficam fáceis de serem lembradas, né, se a gente usar esse diagrama de Venn. Então quando a gente mais na frente já vai falar depois da relação com teoria dos conjuntos. E aí a gente vai, né, ver como é que é simples ver essas relações. E representando isso pelos conjuntos, né, pelo diagrama de conjuntos, fica fácil ver as relações, né? A gente vê aqui a entropia conjunta, né, como sendo então essa parte toda, a entropia conjunta xy, né, que é só a entropia de x, que é só a entropia de y, a informação múltipla, aqui a entropia condicional, né, de y dado x, e esse de cá, entropia condicional de x dado y. E as relações ficam fáceis de serem vistas aqui nesse diagrama, né? A gente pode ver, por exemplo, se eu somar esse com esse, eu tenho esse. Então, a relação anterior aqui, né? Informação múltipla, entropia de x mais entropia de y menos entropia conjunta. Então, a informação múltipla é a entropia de x mais a entropia de y. Então a gente somou duas vezes essa parte, então subtraindo uma vez essa aqui, então dá a entropia conjunta. Então fica fácil ver essas relações a partir do diagrama. Um pouco mais à frente nós vamos ver que a informação múltipla ela é a divergência entre a distribuição conjunta e o produto das marginais. Então vamos ver aqui o que é a definição, né, primeiro do que é a divergência de Kullback-Leibler. Existem outras divergências, a mais usual que a gente utiliza é essa divergência de Kullback-Leibler. É uma relação fundamental entre duas variáveis distribuições probabilísticas, né, sobre o mesmo alfabeto. É tão importante que tem que ter o mesmo alfabeto. E essa divergência possui relação importante com entropia e informação múltipla, como a gente vai discutir adiante.
Bem, a divergência vai ser uma forma de medir essa distância entre duas distribuições. A gente poderia, por exemplo, medir a distância, entre duas distribuições, por exemplo, fazer algo desse tipo. Mas gostaríamos de ter uma medida de distância de formação, essa é uma distância que nos dê o custo incorrido pelo erro de considerar que uma distribuição é Q, sendo que na realidade é P. Isso aí vai ficar mais claro ali na frente. Que vai aparecer esse termo da divergência como sendo esse custo a mais por quando a gente considera uma distribuição que na verdade não é a distribuição subjacente. Então isso vai estar ligado à insuficiência na compressão. Quando a gente analisar a questão de compressão, já vê que vai existir esse custo a mais, esse custo que na verdade é a insuficiência, o quão a gente fica distante do limite de representação da compressão, dado que a gente está utilizando uma determinada distribuição que não é a distribuição subjacente. E a divergência de Kullback-Leibler, nós vamos definir a seguir, e ela satisfaz essas ideias. Bem, então, primeiro a gente tem que falar que divergência não é uma distância. Então, relembrando o conceito do que é distância, então, se a gente tem um determinado conjunto S, uma função D de S em S, do produto de S em R, é uma distância em S, se para todo x e y em S, essas três condições foram satisfeitas. Não negatividade, sempre maior ou igual que zero, simetria, se a gente trocar a ordem de x e y dá na mesma, e reflexividade. Então uma divergência, ela satisfaz algumas dessas condições, não satisfaz todas, então por isso não é uma distância. Também não é uma métrica, porque para ser uma métrica tem que satisfazer essas condições aqui. Não negatividade, a métrica de x e y vai ser igual a zero somente se x for igual a y, e tem a desigualdade triangular. Como já falei, existem outras divergências. A mais usual de ser utilizada em teoria de informação é a divergência de Kullback-Leibler, mas existem aí, outras divergências aí para conhecimento, listei algumas delas. Então vemos aqui a definição do que é a divergência de Kullback-Leibler. Então sejam dadas duas distribuições P e Q sobre o mesmo alfabeto. A divergência de Kullback-Leibler então vai ser definida, então nós vamos usar essa notação D de P e Q, então usar essas duas barrinhas aqui. Então a divergência de P e Q é o somatório de P log de P sobre Q. Então essa aí é a definição de divergência de Kullback-Leibler, ou também chamada de entropia relativa. Então a gente pode ver aí como sendo o valor esperado da diferença dos logaritmos. Isso aqui, valor esperado de acordo com a distribuição P, que está aqui. Então ela vai fornecer uma ideia do custo adicional em bits, em considerar uma distribuição Q quando a real distribuição é P. Como a real distribuição subjacente é P, por isso que a gente utiliza ela no cálculo do valor esperado. E aqui a gente está então fazendo a diferença dos dois aqui, então que vai nos dar essa medida do custo adicional em bits, de considerar Q quando na verdade a distribuição real é o P. Então, de forma geral, a divergência de Kullback-Leibler não é uma métrica, então a gente pode ter casos que a divergência de P e Q e de Q e P são diferentes. Aqui a gente tem um exemplo, num caso binário, vamos supor que a gente tenha as distribuições P e Q, onde o P, a probabilidade de 0 é 1 menos R, e a probabilidade de 1 é R. E a probabilidade de Q igual a 0 do x igual a 0 nessa distribuição Q é 1 menos S, e a probabilidade de 1 nessa distribuição Q é S.
Então, substituindo na equação da divergência, a gente tem isso aqui, para esse caso específico. E da mesma forma, se a gente trocar a ordem, né, trocar o P e o Q, então divergência aqui, divergência de P com Q e aqui de Q com P. Então, só trocando, né, os valores aqui, né, mesma coisa, né. É óbvio, né, que se R e S forem iguais, a divergência dá zero, nos dois casos. Aí a distribuição P e a distribuição Q, as duas são iguais, então a divergência de P e Q, de Q e P é zero. Agora suponha que R é igual a meio e S é igual a 1/4. Se isso ocorrer, vamos calcular aqui a divergência de P com Q deu 0,2 e a de Q com P deu 0,18. Então a gente vê, né, que são valores diferentes. A gente pode também estender, né, generalizar esse conceito para o caso vetorial, com n variáveis aleatórias. Então vai ser a mesma equação, né, porém agora com a probabilidade conjunta, né, com as n variáveis aleatórias. E como foi dito anteriormente, existe a relação entre a divergência e a informação mútua. Então, se a gente considerar uma determinada distribuição μ como sendo a conjunta e uma outra distribuição μ2 como sendo o produto das marginais, se a gente tomar a divergência entre μ1 e μ2, o que a gente vai ter é a informação mútua. Então, a informação mútua é a distância, né, ou divergência, né, entre a distribuição conjunta em x e y e o produto das distribuições marginais em x e y. Se as variáveis aleatórias forem independentes, né, então a gente vai ter que a conjunta é igual ao produto das marginais. E aí, por conseguinte, a divergência será nula. Então a gente vai ter informação mútua será zero. Então a informação mútua é o erro em se assumir a independência entre as variáveis aleatórias. E podemos ver aí o produto das distribuições marginais, P de x e y, Px vezes P de y, né, como sendo uma projeção da distribuição conjunta sobre, né, o conjunto de todas as distribuições, né, independentes, né, onde x e y são independentes. Então a gente vai obter, né, pode obter aqui o produto das marginais, como sendo, dentre todas as distribuições, né, em que a conjunta é igual ao produto das marginais, a gente quer encontrar aquela que é mais próxima, né, que minimiza então, né, a distância no sentido da divergência de Kullback-Leibler. Então, quando a gente está considerando aqui, né, a distância então entre a distribuição conjunta e essa distribuição que a gente está, né, encontrando, né, nesse processo de minimização. Então, encontrar essa distribuição P' que minimiza, né, essa divergência, dado que a gente está considerando, né, que essa distribuição P', né, ela é o caso aqui de distribuição independente, né, então P' satisfaz a condição que a gente tem, né, o x e y independentes, então a conjunta é igual ao produto das marginais. Então, nesse conjunto de todas as distribuições independentes, a gente está tentando achar quem é esta P' que minimiza a divergência em relação ao P, né, e esse resultado, então, é o produto das marginais. E aqui a gente vai mostrar que minimizar a divergência de Kullback-Leibler equivale a maximizar o logaritmo da verossimilhança. Então vamos supor a variável aleatória x1, xn com distribuição subjacente P, que depende de um determinado parâmetro θ. Então esse parâmetro nosso hipotético que caracteriza a nossa distribuição subjacente. E a gente quer, né, definir um determinado estimador, né, então um determinado delta chapéu, um valor estimado, que é uma estatística das nossas observações, né, x1 e xn. Então é uma estatística para esse nosso parâmetro θ, né, dada no conjunto de observações. Um bom estimador para o parâmetro
desconhecido θ, né, é aquele que maximiza a verossimilhança. Tá? Então vamos escrever aqui na equação da verossimilhança de θ. Então verossimilhança de θ, né, é a probabilidade, né, vai dar a probabilidade da gente ter as nossas observações x1 e xn, é dado aqui os parâmetros θ. Então o produto, né, como as nossas observações são independentes, então fica o produto das probabilidades dessas observações. Então fica um produtório das probabilidades de cada uma das observações, dado o nosso θ. Então verossimilhança, né, é a probabilidade, né, vista como o θ como sendo o nosso parâmetro, né? Então, maximizar a verossimilhança é a mesma coisa que maximizar o logaritmo da verossimilhança, uma vez que o logaritmo é uma função monotônica crescente. Então, se a gente tirar o logaritmo da equação do produtório, vira um somatório, né? Vira um somatório dos logaritmos. Então, a estimativa de máxima verossimilhança do parâmetro θ, né, é dada, né, por essa expressão, né? Então, o argumento que maximiza, né, dentro do conjunto de todos os parâmetros θ, a gente quer encontrar qual é o θ que maximiza o logaritmo da verossimilhança. Bem, então, para ver a relação com a divergência, né, vamos chamar aí de P chapéu, uma distribuição empírica. Então, seja x1 a xn, as nossas n observações, né, i e d de uma variável aleatória. Então, a nossa distribuição empírica é dada aí na equação 80. Né, onde nós estamos somando, né? Aí tem os deltas de Dirac de x menos xn, ou seja, toda vez que determinado x ocorrer, né, um determinado xn ocorrer, isso vai ser um delta na posição xn. Então os símbolos iguais, né, eles vão acabar se somando, né? E no final a gente está dividindo aqui por n, que é o número de observações. Então esse aqui é a nossa distribuição empírica, que é o que a gente já conhece, né? Já vê como sendo a distribuição de máxima verossimilhança. A gente está vendo quantas ocorrências tem de cada símbolo e dividindo pelo total. Bem, então seja o P de θ. Então uma distribuição nesse nosso alfabeto x, parametrizado pelo θ. E aí nós vamos ver que então, maximizar a verossimilhança de P de θ é equivalente a minimizar a divergência. Então nós vamos mostrar isso aí. Então aqui a divergência entre a nossa distribuição empírica e a distribuição subjacente. Então, usando a definição de divergência, a gente escreve aqui essa equação. E usando a propriedade do log, então a gente pode separar, né, o termo em que aparece o P chapéu e o termo que aparece o P de θ. Então fica somatório de P chapéu log de P chapéu, que dá menos entropia, mais o somatório, né, de P chapéu log de 1 sobre Pθ, que dá esse outro termo que está aqui. E aí vamos ver, né, substituir o P chapéu pelo que a gente colocou lá na definição, né? Então esse P chapéu era esse 1 sobre n vezes esse somatório. Então usando o que está na definição que a gente colocou na transparência anterior. Aí o 1 de n, né, já colocando aqui em evidência, para fora. A gente pode trocar os dois somatórios de ordem, né? Trocar esses dois somatórios de ordem. E ao trocar a ordem dos dois somatórios, fica um somatório em n, depois o somatório em x do delta vezes o log do p de delta de x. Então esse somatório interno de x, como aqui tem o delta, esse aqui só vai ser diferente de zero, né, quando o x for xn. Então quando o x for igual a xn, né, então isso aqui dá 1, e aí fica o valor de p de θ de xn. Então fica o log p de θ de xn. Então a gente achou aqui no final a entropia da nossa distribuição empírica, né, menos, né, o logaritmo da verossimilhança de P.
Então a gente tem esse termo aqui todo, né, ele é um termo maior do que zero. Né, log de P, né, P está menor do que 1, entre 0 e 1, então dá negativo, com menos ali, né, então dá positivo. Então esse termo todo é maior do que zero, então isso aqui é maior do que zero, e a gente quer, se a gente falar em minimizar a divergência, então a gente quer minimizar esse termo. Minimizando esse termo todo, a gente vai estar minimizando a divergência. Por outro lado, quando a gente fala de maximizar a verossimilhança, né, então encontrar a estimativa de máxima verossimilhança de θ, né, dadas as n observações, então a gente quer encontrar quem é o θ, né, que vai maximizar a verossimilhança. E como a gente falou, maximizar a verossimilhança equivale a maximizar o logaritmo da verossimilhança. Então a gente pode maximizar o logaritmo, que é a mesma coisa. E maximizar essa expressão é a mesma coisa que minimizar essa expressão, que é o que a gente tinha colocado na transparência anterior, né, que a gente falou, né, em minimizar esse termo para poder, né, minimizar a divergência. Então, minimizar a divergência equivale a maximizar a verossimilhança. Agora, da mesma forma que a gente falou da entropia condicional, também temos a informação mútua condicional. Então, a ideia de condicionar, né, é exatamente a mesma coisa. E quando a gente condiciona um determinado evento, então as probabilidades, né, então a gente usa a mesma definição que a gente tinha da informação mútua, porém, como a gente condiciona um determinado evento, aparece aqui condicionada àquele evento. Então é mais ou menos a mesma ideia. E se a gente quer, né, a informação mútua condicionada a uma variável aleatória, o que a gente tem que fazer é tirar o valor esperado, né, daquela expressão anterior, onde era condicionado por evento. Nós vamos, então, né, tirar o valor esperado, né, para todos, considerando todos os eventos. E aí a gente chega, né, que é da entropia de x dado z menos a entropia condicional de x, y dado y, z. É simplesmente fazendo manipulações simples. E por fim, né, aqui, mais uma relação, né, a regra da cadeia de informação mútua. Então, informação mútua x1, x2, xn com y é o somatório das informações mútuas de cada um dos xis com y, dado os outros xis, né, os xis até o i-1, né? Então também é uma relação parecida com aquela da regra da cadeia da entropia. E aqui é a definição da entropia relativa condicional. Então, para função de massa e probabilidades conjuntas, né, distribuição conjunta P de xy e Q de xy, a entropia relativa condicional então vai ser definida, então, a divergência entre o P de y dado x e Q de y dado x. Então, usando a definição, né, da equação da divergência, a gente vai poder expressar essa relação dessas formas que estão aí, né? E tem essa outra proposição que mostra ali que a divergência das duas conjuntas de P e Q é a divergência de P e Q, né, mais as entropias relativas. E a demonstração está abaixo.